para ministrar essa palestra extremamente importante e relevante para a formação de vocês. Estou recebendo aqui o professor Jorge Vandal. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Luiz. Prata da casa, né? Então, assim, quando precisa, a gente está sempre à disposição. Eu quero agradecer o convite aí de todo o departamento pedagógico. Começamos 2025, Exato. Como o Luiz falou, até que enfim, né? Óbvio que todos os nossos alunos aí por todo esse Brasil estão conectados com a gente, já com várias atividades, mas é muito bom a gente ter um evento que marca realmente o início do ano letivo. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, aqui com você, com o Felipe, com toda a nossa equipe, pessoal que está acompanhando também lá no pedagógico, coordenadores, professores, tutoria, porque é um time de peso, viu, gente? Com certeza. E aí, assim, como eu sou velho de casa, o Luiz é muito elegante, vocês já devem conhecer o professor Jorge, né? Vai que são alunos do primeiro módulo, às vezes não se deparou com o professor em nenhuma live, então por isso que eu falei desse jeito. Mas vocês vão cansar de me ver, porque eu já gravei 300 disciplinas, mas eu vou me apresentar para vocês um pouquinho melhor. Meu nome é Jorge Vandal, atuo aqui na Unifates como professor, coordenador. Estou há muitos anos lecionando nas áreas de tecnologia, comunicação, marketing. Sou formado em comunicação social, especialista em tecnologia, com mestrado em comunicação e tecnologia também. Sou um amante da tecnologia. Como vocês sabem, tenho grandes paixões. Eu costumo dizer que eu sou nerd em tempo integral e futurista nas horas vagas, mas esse futurista agora está virando praticamente uma CLT também, porque a gente trabalha muito com inovação. E aí, Luiz, é muito legal a gente estar falando com alunos de todos os cursos do Brasil inteiro sobre esse tema de inteligência artificial. E aí, esse tema inteligência artificial parece até que está um pouco batido de tanto que a gente ouve falar em tudo quanto é lugar, né? Seja na empresa que a gente trabalha, seja nas redes sociais, na mídia como um todo, porque é uma revolução que está acontecendo realmente. Mas tem muita gente que fala assim, esse negócio de IA é hype, é bolha, logo vai passar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem entregar a idade aqui, eu já passei por muitas bolhas da tecnologia, muitos avanços e revoluções tecnológicas. As que eu presenciei, né? Tava eu e Noé, tô brincando. As que eu presenciei foi a do microcomputador, né? A gente não tinha computador para trabalhar. Era máquina de escrever, tem gente que está me assistindo e não vai saber disso. Depois teve a internet, que não existia internet, gente. Depois veio o celular, depois veio o smartphone. E isso faz parte do nosso dia a dia hoje em dia. E todas essas revoluções tecnológicas que nós vivemos na sociedade nas últimas décadas, moldaram o futuro, mudaram o futuro da humanidade. Então, hoje, a gente consegue se ver trabalhando sem utilizar a internet, sem utilizar as redes sociais, um smartphone, um computador. Então, como as coisas acontecem muito rápido, a gente já vai falar dessa celeridade, como as coisas acontecem muito rápido, a gente não percebe essas transformações radicais. E eu posso garantir para vocês, sobre inteligência artificial, que não é um hype, que não é uma moda passageira, que não é do momento. É uma tecnologia que já faz parte da nossa vida há muito tempo, porque por trás da inteligência artificial tem os algoritmos, e os algoritmos já regem a nossa vida em quase tudo que a gente faz, porque eles estão ali na internet, eles estão nas redes sociais, eles estão em muita coisa do que a gente faz. O que é de novo, que a gente está se acostumando agora, e já vamos falar sobre isso, é a inteligência artificial generativa, que começou a crescer há 2 anos atrás e ela já está muito, muito diferente, muito potente, muito turbinada, fazendo muita coisa. E aí, você que é aluno de graduação de qualquer curso, de qualquer área, não importa, passa para a gente ali, o Luiz depois pode falar ali, ó, o curso que você está fazendo, isso é muito importante a gente ter esse feedback de vocês. Por favor, a coisa mais importante desse nosso encontro, não ache
que a gente não vai usar a inteligência artificial na nossa profissão, no nosso dia a dia. Gente, não tem escapatória. Hoje de manhã eu tive uma reunião online com uma pessoa que eu gosto muito, posso até falar o nome dele, Leonan Nadel, que é nosso professor aqui na instituição também. O cara é uma referência em IA aplicada em tudo, tá fazendo um trabalho fantástico. E ele falando para mim, Jorge, o que vem por aí não é mais assustador, mas o que vem por aí, ligado à IA, é inevitável. Então, gente, vou trazer alguns dados para vocês hoje do Fórum Econômico Mundial, o relatório que saiu semana passada sobre o futuro dos empregos, para a gente ver que não é que a gente vai perder o nosso emprego para a IA. E eu também sei que falar isso já virou, né? Como é que fala? Já virou maçante, né? E tal. Mas é realidade que é uma ferramenta que a gente vai precisar aprender a usar, seja lá qual a profissão que a gente faz. E por que eu fiz esse paralelo? Assim como a gente hoje utiliza o computador, utiliza o smartphone, utiliza a internet, utiliza softwares para fazer o nosso trabalho, a inteligência artificial também estará no nosso dia a dia. Simples assim. No entanto, contudo, entretanto, todavia, porém, ela vai nos oferecer ferramentas poderosíssimas. E quem não dominar essas ferramentas poderosíssimas é que vai ficar para trás. Então, pessoas que dominar as ferramentas de IA vai ter uma vantagem muito grande no mercado de trabalho. E eu estava hoje falando mais cedo, Luiz, com o Leonan, justamente sobre um projeto que nós vamos fazer para vocês todos que estão nos acompanhando, que nós vamos fazer para todos os alunos da Unifates. Nós vamos fazer esse ano de 2025 a trilha da IA. Legal. Uma formação para todos os nossos alunos de ferramentas na prática de utilizar a IA para os seus estudos, para o seu trabalho. No primeiro semestre nós vamos fazer uma coisa assim mais abrangente e depois uma coisa mais aplicada. Então, ótimo. A gente esteve junto com a Grace no ano passado com a Trilha do Futuro, que foi fantástico. Sucesso. E esse ano, já estou alinhado com a Grace também, e hoje tive a reunião com o Leonan, que já aceitou o projeto, e vai vir mais gente para esse projeto. A gente vai fazer uma coisa muito legal para vocês. Então, essa aula inaugural que nós estamos fazendo é só ali um tira-gosto do que nós vamos oferecer para vocês durante o ano de 2025 inteiro. E esse pedido específico foi um pedido do nosso reitor, professor Gilmar. Ele tem essa preocupação. Ele quer que os nossos alunos da Unifates aprendam, se desenvolvam como profissionais nas suas mais áreas do conhecimento e do mercado de trabalho, mas que eles também adquiram habilidades, adquiram certificações, conhecimentos do que a tecnologia pode proporcionar de mais relevante. E essa nossa live de hoje vai falar de algo que está explodindo esse ano 2025. 2024 já se falou muito dos agentes de IA. Mas 2025, gente, vocês vão ouvir falar muito sobre os agentes de IA. Tanto porque a gente já hoje consegue criar agentes, e a gente já vai entender o que é, para nos ajudar em praticamente todos os trabalhos que a gente faz, quanto porque a própria inteligência artificial, se a gente for falar de ChatGPT, vem aí em 2025 com uma velocidade, com uma capacidade de processamento, de pensamento, e olha que eu estou usando a palavra pensamento, que, para quem não está acompanhando, vai ser assustador. Nós vamos fazer uma simulação hoje aqui com o Jarbas, que nós criamos o nosso agente de IA aqui. Fizemos isso de forma simulada, usando o ChatGPT, e vou dizer para vocês que não é essa forma que faz, mas é só para a gente ter um gostinho de como que um agente pode nos ajudar no dia a dia. Luiz, pode me interromper a hora que você quiser, tá? Perfeito, professor. Só um comentário aqui que eu achei muito interessante do Aldemir, falando sobre inteligência artificial. Ele falou assim, é uma realidade que bateu em nossa porta sem pedir licença, e se não tentarmos acompanhar, tchau, é bye. Então, é justamente isso que o nosso colega aqui, Aldemir, é uma realidade. Então, às vezes a gente tem um pensamento de, eu
tô me formando na área de terapia ocupacional, de biblioteconomia, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial? Não vou utilizar no meu dia a dia, mas muito se engana, e é justamente essa live que a gente está aqui para ver que como vai abranger todos os tipos de profissionais, tanto no nosso dia a dia como profissionais e como futuros profissionais do mercado, mas também como acadêmicos, como estudantes, né, professor? né? Exatamente. Essa é a nossa preocupação, porque a gente já utiliza, a gente aqui da Unifatec, já Muito, utiliza né? e há muito, todo dia. A gente não se. Eu não sei você, Luiz, mas eu não me imagino mais sem utilizar os GPTs para nos ajudar no dia a dia. Então, você, como acadêmico, está começando agora ou já está em outro módulo do seu curso, utilize. Aprecie, a gente tem uma frase, aprecie sem moderação. E o que você precisar da gente para te ajudar a conhecer as ferramentas para utilizar já no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos seus estudos, para melhorar muito a sua produtividade, para melhorar muito a sua capacidade de produzir conhecimento, conte com a gente, como o Luiz falou. E nós queremos estar com você nessa jornada para que você, quando estiver no mercado de trabalho, seja um profissional formado na sua área, com todas as competências e habilidades também tecnológicas, que isso é muito importante. E só antes da gente iniciar, professor, eu vi vários comentários aqui de alunos que às vezes fizeram graduação em outras instituições ou às vezes fazem também em outra instituição. Muitos comentários aqui falando que a Unifatec sai na frente de várias instituições que às vezes são temáticas que nem são abordadas. E aqui a gente sempre traz essa questão da trilha do futuro. Agora, essa novidade que o professor Jorge trouxe para a gente. Então, a gente está realmente preocupado com que você saia um profissional qualificado e esteja ali com as tendências realmente de mercado, né, professor? Então, a gente traz essa relevância e esse destaque para a nossa instituição da Unifatec, que ela sai aí frente de muitas outras instituições justamente por estar preocupada com as tendências do mercado. Vocês estão no lugar certo, gente, tenham certeza disso. E agora, depois dessa introdução aqui minha e do Luiz, para dar um contexto para vocês, fiquem com a gente, porque agora a gente vai se aprofundar e vai mergulhar um pouquinho nesse mundo da IA. Se tiver alunos aí de cursos da área da TI, vamos fazer telecurso 2000 e recapitular algumas coisas, porque é importante a gente conceituar alguns elementos aqui, porque a gente vai falar de agentes de IA, mas o que é inteligência artificial, quais são os tipos que tem, como é que eu posso utilizar, é isso que a gente vai trazer. Então, eu trouxe aqui uma reflexão que a gente já fez, né? Você tem a sensação de que o tempo está acelerando? E aí eu vou dizer para vocês, tenho pesquisado muito sobre isso. O futuro chegou mais rápido do que você imagina. Eu vou trazer alguns dados aqui para a gente analisar agora da evolução da inteligência artificial nas últimas décadas e nos últimos anos. É uma evolução absurda, muito acelerada e está evoluindo cada vez mais rápido. Então, como a tecnologia está evoluindo muito rápido, eu costumo dizer está evoluindo na velocidade da luz de forma exponencial, a gente tem essa sensação de que o tempo está acelerado e eu vou dizer para vocês, estudos já demonstram que sim, o futuro está chegando de forma mais aceleradas. Coisas que eram para acontecer, e vocês vão ver hoje aqui com dados que eu vou trazer, coisas que se esperavam que estariam acontecendo em 2030, já está acontecendo agora. Então nós estamos 5 anos na frente do tempo. É igual o filme De Volta para o Futuro. Muito bem. Só que eu trouxe um quadro bem legal para a gente ver. Quando a gente fala de inteligência artificial, como muita gente está falando, parece que é uma coisa que começou hoje ou que começou ontem. É muito importante a gente deixar claro que desde a década de 50 já existe estudos, já existe ciência que estuda a programação, os algoritmos que envolvem a inteligência artificial. Óbvio que lá no começo a gente tem as teorias, começando pelo matemático e pai da computação moderna, o Alan Turing. Se você não assistiu o filme que fala um pouco ali da importância de Alan Turing na Inglaterra, desenvolvendo códigos de computação para decifrar códigos dos nazistas, vale muito você assistir o filme O Jogo da Imitação. Então anota aí
que você vai ver que lá na década de 40 já tinha pessoas pensando em algoritmos, pensando em programação, pensando em códigos, e o Alan Turing é considerado o pai da computação, da computação moderna, e já temos ali várias produções de conhecimentos do Alan Turing que embasa ali os pensamentos sobre o futuro com inteligência artificial a partir de várias contribuições a partir da década de 50, 60 e depois a partir da década de 70, com o avanço da informática, você já tem ali os primeiros modelos de inteligência artificial bastante básicos, mas que eram pré-programados para dar respostas a certos inputs, né? E aí você tem uma evolução maior disso na década de 80, 90, e aí você tem ali, já nos anos 2000, começando a florescer o que a gente chama de aprendizado de máquina, que daí vai além do que está programado, né? Então, a gente tem o chamado machine learning em inglês, que significa aprendizado de máquina, que é você, com grandes volumes de dados, ter um algoritmo que é capaz de aprender ali com aqueles grandes algoritmos. Depois, ali de 2010, a gente tem um avanço com o chamado Deep Learning, que aí tem uma contribuição muito grande dos estudos do Geoffrey Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel o ano passado, 2024, pela sua contribuição com a inteligência artificial. Geoffrey Hinton é um grande pesquisador da Universidade de Toronto que desenvolveu toda a teoria do que nós chamamos de redes neurais artificiais que permitiram essa construção do Deep Learning, que é essa inteligência artificial que nós temos hoje, que é uma inteligência artificial com aprendizado de máquina profundo, com redes neurais que tentam simular e imitar a forma do ser humano processar informações, e é por isso que com agora os large language os modelos large language models, os modelos de linguagem que nós temos hoje se aproximam muito da linguagem humana, porque tem todo esse processamento de redes neurais e a forma de lidar com a linguagem. Isso nos até assusta quando a gente fala com um GPT nesse sentido. Então, essa foi, de forma muito resumida, essa evolução mais recente que a gente teve da IA. Tipos de IA. Existem aí várias nomenclaturas, mas a gente pode falar que existe a IA estreita, que são projetados e treinados para realizar uma tarefa específica, tipo os assistentes de IA que a gente tem, Alexa, Siri, esses chatbots que a gente às vezes entra para falar com um atendente virtual, e aí você percebe que é limitado, ou seja, tem lá as informações pré-programadas, as respostas, e fugiu muito daquilo ali, a IA já não está te servindo muito. Então essa é chamada de IA estreita. Lembra que isso começou com as teorias lá de 1950 e foi tomando corpo nos anos 2000. Tá? E aí a gente tem, a partir de 2010, a gente tem os primeiros desenvolvimentos do que agora se lança em 2018 e o público conhece mais em 2022, que são as IAs generativas. O que é uma IA generativa? É uma IA com uma capacidade de processamento de linguagem natural. O que está por trás de uma IA generativa é o processo de Deep Learning, é o processo de redes neurais artificiais, e elas são linguagens que nós chamamos de LLM, Large Language Model, modelos de linguagem que utiliza grande capacidade e dados para gerar textos, imagens, vídeos, né? Exemplo, ChatGPT. Exemplo, Midjourney. Exemplo, Gemini da Google. O exemplo,
o Copilot da Microsoft e dezenas e dezenas de outros que a gente convive hoje em dia. Mas lembrando que isso começou a se desenhar lá em 2010, né? Inclusive o Google, nessa primeira parte, na primeira década dos anos 2000, é a grande empresa que investiu nisso, e a OpenAI deixou o Google para trás agora, né? Assustou todo mundo. Porque o Google, vou contar uma curiosidade para você, Luiz. Essa nova era da internet baseada em inteligência artificial e da nossa vida baseada em inteligência artificial estava para o Google. O Google já tinha toda a tecnologia, inclusive o Geoffrey Hinton, que é o pai da inteligência artificial moderna, ganhador do Prêmio Nobel ano passado, que desenvolveu a teoria das redes neurais artificiais, estava trabalhando no Google até poucos anos atrás. E aí o Google tinha tudo na mão, mas o Google, como é que fala? Comeu barriga. Por quê? Porque o Google tinha tudo para lançar o GPT, mas ele falou assim, eu não vou lançar um negócio que vai concorrer com o meu buscador. E ele ficou protelando, porque já tinha tudo desenvolvido. Aí, Sam Altman, que agora está brigado com Elon Musk, mas antes Sam Altman e Elon Musk era assim, inclusive o Elon Musk é um dos primeiros investidores da OpenAI, com um grupo ali, convence quem? Quem a investir na OpenAI num jantar na casa dele, alguns anos atrás. Inclusive tem um documentário na Netflix que conta essa história. Convence alguém que está velhinho, mas que faz parte da vida de todos nós, e que está super ativo, o tio Bill Gates. O tio Gates a investir na OpenAI. Eles mostram que eles estavam trabalhando ali com um modelo de linguagem da OpenAI num jantar para o Bill Gates. O Bill Gates fala, não é possível, tem alguém por trás. Não é possível que esse modelo de linguagem está falando comigo dessa maneira, por texto. E o Bill Gates conta essa história no documentário dele na Netflix chamado Futuro de Bill Gates. E o Bill Gates fala, não, vou investir. E bota dinheiro e a coisa vai. E eu vou falar, a OpenAI furou o zóio do Google. Furou o zóio do Google, que o Google tem tecnologia, estava tentando, mas perdeu o momento com medo de canabilizar o próprio Google. Então isso não é uma coisa que está sendo desenvolvida pelas Big Techs agora. Isso está acontecendo desde 2010. O Google compra a DeepMind, que era uma empresa de inteligência artificial que estava trabalhando isso lá na década de 2015, se eu não me engano, e tinha tudo na mão. Aí perdeu o bonde. Mas a gente não pode dizer também que o Google não possa superar isso. Mas é difícil, gente. Quando você perde a oportunidade, é difícil. Muito bem, continuando aqui, vamos lá. E aí, falamos da IA generativa. Aí a gente precisa falar o que significa o termo GPT, chat GPT. Chat é de conversa, de um papo, né? E o GPT? O GPT vem do inglês Generative Pre-trained Transformer, que significa o generativo, que gerar textos coerente e relevante em resposta, pre-trained, porque os GPTs são treinados, né? É imputado neles a bilhões e bilhões e bilhões e zilhões de dados que a OpenAI, né, até tem muitas discussões éticas em relação a isso, se alimentou ali do que é o grande biblioteca mundial, dos conteúdos que estavam na internet, e imputou isso, ou seja, pré-treinou isso com muita coisa, para o GPT ficar ali com muita coisa. Hoje o GPT, se você falar com o GPT, fala assim, pesquisa na internet, ele vai na internet pegar coisa. Não sei se você lembra, Luiz, 1 ano e pouco, 2 anos atrás, quando a gente utilizava e falava alguma coisa, ele fala assim, os meus dados são até 2020 e tal. Agora não fala mais isso. Por quê? Porque ele vai para a internet. Mas tirando essa questão de lado, então assim, está lá, está usando todo o conhecimento que a humanidade colocou na internet. E aí o Transformer, que é uma arquitetura que permite um processamento que dá esse susto na gente. Qual que é o susto? Poxa, é o Large Language Model. É uma quantidade de dados e informações da humanidade que está ali. E uma capacidade neural absurda.
né? De pegar tudo isso e transformar aquilo e entregar para a gente uma informação pronta. Fantástico. Isso é a estrutura do GPT, falando aqui de forma bem básica, tá, gente? E aí a gente tem evolução dos GPTs. A gente tem o GPT-1 em 2018, né? Que acontece? A gente também tem o privilégio de ter no nosso corpo docente aqui da Unifates o Eduardo Ibrahim, que esteve com a gente na Trilha do Futuro ano passado e vai estar com os conteúdos dele também nesse ano 2025. O Eduardo Ibrahim é um profissional de TI, um programador que trabalhou no Vale do Silício, que teve várias empresas, trabalhou com inteligência artificial muitos anos atrás e tem o privilégio de ter disciplinas de IA com a gente. E lá em 2018, 19, 20, por exemplo, a OpenAI já estava desenvolvendo. Já desenvolveu o GPT-1, só que não era aberto para o público. E o Eduardo Ibrahim, contando os bastidores para mim no podcast, ele era beta trainer da OpenAI. Era um dos programadores que estava vendo. E ele falou para mim num podcast que a gente bateu um papo, falou assim, Jorge, eu vi aquilo, que é o que nós estamos vendo hoje, lá atrás, e ele dava palestra e falava, gente, o futuro vai ser inteligência artificial. As pessoas falavam, mas do quê? Aí quando eu vi que as pessoas teve acesso, aí eu falo assim, eu espero que as pessoas que eu... Lembre que eu falava isso lá em 2018, Parecia 2019. tão absurdo, né? E eu, em 2016, eu escrevi um capítulo de um livro, fui um privilegiado como o Eduardo, de ter acesso ao beta trainer do GPT, mas eu escrevi um capítulo de um livro onde eu falava sobre inteligência artificial e computação cognitiva. E aí eu dava aula e falava para os alunos, gente, o futuro é IA. Que coisa de IA? Isso aí é coisa de ficção científica e tal. E é por isso que é legal, gente, a gente ficar atento à tecnologia, porque às vezes ela não está sendo utilizada em todo o seu potencial hoje, mas daqui a um tempo ela vai estar e a gente, com contato, vai ser uma coisa que a gente vai aproveitar melhor. Então o GPT-1 foi desenvolvido em 2018. E aí, aqui, tem um termo um pouco técnico, mas só para a gente ter uma ideia, eu não quero falar de velocidade de processamento, mas eu quero falar, de capacidade. Tá? Então vamos lá. Que seriam os parâmetros. Só para a gente ter uma ideia de volume, de unidade de grandeza, o GPT-1 de 2018 ele tinha 117 milhões de parâmetros. Era a capacidade dele. Ele era o primeiro modelo, era um potencial que tinha pré-treinamento e que já era utilizado por grandes empresas. Lembrando que tem um grande player do mercado aí também que se chama IBM. A IBM já trabalha com inteligência artificial há bastante tempo, inclusive antes da OpenAI com inteligência artificial generativa, claro, bastante pré-programada. O P vem de pré-treino, mas não é o que toma de pré-treino? Não é... whey, né? Não é whey, não. É outra coisa, de pré-treinar. A gente tem eu esqueci o nome agora. A gente tem a inteligência artificial da IBM que ganha também esqueci o nome do cara, do grande campeão mundial de xadrez. Se vocês pesquisar aí, inteligência artificial da IBM que ganhou do maior jogador de xadrez do mundo, vê que ano que foi. Então a IBM já tinha modelos de inteligência artificial treinados, altamente capacitados, não era só a OpenAI. A IBM lança em 2017 o... Gary Kasparov. Isso. É o grande 97, campeão. 1997 ele perdeu para a inteligência artificial da IBM no jogo de xadrez. Ele ganhou 4 vezes, só para vocês terem uma ideia. O cara é tão fera no xadrez, não tem ninguém igual o Gary Kasparov, que ele conseguiu ganhar da inteligência artificial. Mas ele perdeu também para ela, porque tinha esse sistema. Então, gente, 97. Depois a gente teve outros avanços nos anos 2000 também. E aí a gente teve a IBM também com uma IA que fez muito sucesso no mundo corporativo, que é o Watson. O Watson da IBM. Inclusive, só para vocês terem uma ideia como isso não é tão novo assim, em 2017, se eu não estou enganado, o Watson, uma empresa brasileira, um banco brasileiro, utilizou o Watson, a inteligência artificial da IBM, para desenvolver a BIA. E quem é a BIA?
A BIA você já deve ter ouvido falar. A BIA é Bradesco Inteligência Artificial. O Bradesco pegou todos os dados dos atendimentos de toda a sua equipe, de gerentes e de atendentes e tal, ali do seu próprio sistema de banco de dados e alimentou, que é o treinar, alimentou a inteligência artificial, que era o Watson da IBM com tudo isso, e a IBM hoje tem, o Bradesco tem uma inteligência artificial que conversa com os seus correntistas e resolve problemas e tal, e isso em 2017. Então, 2018 a gente tem o primeiro modelo de GPT da OpenAI. 2019 a gente tem o GPT-2 o primeiro tem 117 milhões de parâmetros. O segundo, 1,5 bilhões de parâmetros, de um ano para outro. Aí já são habilidades impressionantes em tarefas de geração de texto. Depois, em 2020, lança o GPT-3, que é quando chega na gente, com 175 bilhões de parâmetros. Gente, o primeiro tem 117 milhões, o segundo tem 1,5 bilhões, o terceiro, 2020, 175 bilhões. E aí, 2024, vem o GPT-4 da OpenAI. 1,76 trilhões de parâmetros. E não vai parar por aí. Só porque quando eu falei hoje de manhã com o Leonan, o Leonan falou, Jorge, você não tem ideia do que está vindo. Eu falei, Leonan, eu não tenho tanta informação quanto você, mas eu estou sentindo que a coisa é muito grande. Só para vocês terem uma ideia de onde nós estamos. E ainda o ano passado, a OpenAI lança o ChatGPT Outri. Veja bem, ele é uma outra categoria que não é o GPT 1, 2, 3 e 4. Ele lançou o O1, o O2 e o O3. Aqui, esse O3, ele tem habilidades de raciocínio e resolução de problemas. A OpenAI não revelou ainda a quantidade de parâmetros desse modelo, mas é só para entrar no que nós vamos falar agora na segunda metade. Um teste que saiu no final do ano passado, e é isso que está pirando o cabeção de todo mundo. Existe um teste chamado ARCAGI, que é basicamente assim: ser humano de carne e osso e o futuro da inteligência artificial. Nesse teste, ele pega os melhores cabeças ser humano, faz o teste que consegue uma pontuação. E coloca a projeção de novos modelos de IA para esse teste. Sempre o ser humano estava ficando na frente. Ano passado, com o O3, o ChatGPT O3 atingiu no teste 87,5%. E a média dos humanos, 85%. Ou seja, pela primeira vez na história, um modelo de inteligência artificial supera a capacidade humana de habilidades de raciocínio e resolução de problemas. Vocês viram como evoluiu de 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24? E aí eu vou para a segunda parte agora, que é o seguinte. Segundo o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, o cara falou um negócio no final do ano passado também, no evento deles, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Segundo ele, a AGI vem aí em 2025. Não é a IA estreita, não é a IA generativa, é a AGI. Gente, a AGI é um modelo de inteligência artificial projetada para pensar, aprender e resolver problemas de maneira geral. Quando fala geral, de maneira total. Vamos trocar o geral por total. Até aí, não está muito diferente do que nós estamos falando aqui agora. Agora a frase ali final. Assim como os seres humanos. Porque hoje você fala com o ChatGPT e ele tem limitações ainda. Tem limitações. Claro que muitas das limitações não são do ChatGPT, são a gente que não sabe perguntar e orientar. Mas tudo bem. Agora você imagina um modelo de inteligência artificial, que é a AGI, que faz isso que a gente viu aqui e muito mais, de forma total, que vai estar integrada nos robôs que vêm aí, os humanoides vêm aí, os robôs vão estar em tudo, vai estar integrada no nosso celular, vai estar integrada na internet, vai estar integrada em tudo,
e vai ser melhor que os seres humanos nesse sentido. Então, quando você sente aquela falta, quando você está falando com o GPT agora, assim, fala, pô, mas o cara não faz tudo, né? Faz só pela metade, faz para me ajudar, né? Você não vai sentir essa falta. E isso é de deixar o cabelo em pé. E isso, segundo o Sam Altman, já para esse ano de 2025. E eu nem vou falar aqui de uma outra coisa que se chama superinteligência artificial, que aí é uma outra categoria que a gente vai deixar para uma outra vez. Mas vamos ficar na AGI. E aí o seguinte, lembra que eu falei que o futuro ele está chegando mais rápido do que a gente imagina? Aí a AGI, nos estudos mais otimistas, era previsto para 2030. E segundo Sam Altman, está batendo na porta já nesse ano de 2025. Então, a gente já está vivendo 2030. É isso, a gente já está vivendo 2030. Quando a gente entrou na pandemia em 2020, 2020-2021, acelerou tudo de uma tal maneira que parecia que a gente estava em 2024. E agora, em 2025, parece que a gente está em 2030. E em 2030, vai parecer que nós estamos... Então, gente, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Então, o futuro não está chegando, não. Ele já começou. Por isso, do tema da nossa live, Luiz. 2025, o ano dos agentes. Por quê? Já temos agentes de inteligência artificial. Já usamos. Ponto. Não são os GPTs. São agentes e nós vamos entender essa diferença depois. Só que, com a inteligência artificial, a AGI, os agentes vão parecer reais. E que são exemplos de agente? Vamos falar primeiro o que é um agente. Eu coloquei ali, de novo, não é para entregar a idade, não. Eu coloquei ali uma gerada por IA de um agente do filme Matrix. Como é que é o nome desse agente mesmo? Ai, meu Deus. É o agente, o mauzão lá do filme Matrix. E aí o que me assusta? Vai ter muita gente que está acompanhando a nossa live aqui que vai perguntar, o que é Matrix, né? Matrix é um filmaço de ficção científica, ai meu Deus, de 1999, o primeiro. Só que assim, lá fala muito, muito, muito de IA, fala do mundo dominado pelas máquinas. E dentro da Matrix tinha os agentes Smith. Agente Smith. Tinha os agentes. Então, Jones, isso, vários agentes. Também, né? E o Smith era o chefão deles. Será que esses agentes que vai ter em 2025 são igual ao agente Smith? Se pegar as funções que ele tinha dentro da ET, tinha funções bem específicas, ele era bem competente. Então podemos pensar nisso, dentro da Matrix. Mas não é, gente, não é distopia de filme de ficção científica, não. Não é bem assim. Um agente de IA é uma entidade. Grave isso, uma entidade autônoma, e aí que é a palavra-chave do agente, que pode interagir de forma inteligente com o seu ambiente para realizar tarefas aprendendo e se adaptando conforme o necessário. É um assistente treinado por você para fazer tarefas específicas. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de agentes. Gente, nós já podemos construir agentes para ser nossos assistentes pessoais. A gente não precisa depender da Alexa. É complicado, se você está ouvindo na sua casa e eu estou falando Alexa, ela deve estar te pentelhando agora, né? Mas a gente já pode desenvolver as nossas próprias Alexas, mas com muito melhor que a Alexa, tá, gente? Porque a Alexa até agora não veio a atualização dela, estou esperando até agora. Continua sendo. Eu não falo nem que a Alexa é estreita, eu vou ser bastante aqui. Para não dizer que ela é burra, eu vou dizer que ela é fraca. Porque, olha, vou te contar uma coisa. Limitada. Isso. Mas, você vai poder desenvolver um agente para fazer atendimento ao cliente. E eu não estou falando de chatbot, que é limitado para caramba, como o Luiz falou. Você pode desenvolver um agente para ser seu analista de marketing, um assistente de conteúdos para redes sociais, um analista de compras, um analista financeiro, um assistente jurídico, que a lista é interminável. E a empresa que não desenvolveu seus agentes de IA em 2025, ela não vai estar em 2025, ela vai estar em 1995. Vai estar 30 anos atrás, porque vai ficar para trás. Muito bem. Alguns exemplos aqui, e aí vamos para a simulação agora, para a brincadeira.
Então, quem está aqui no Instagram, eu vou pedir licença, porque a gente vai fazer um processo aqui, que quem está no Instagram, eu vou pedir para acessar o YouTube da Unifates. Porque lá no YouTube vocês vão conseguir ver a nossa simulação aqui que a gente fez. 1.100 alunos conectados, hein, 1.100, show de bola. Então, quem tiver no Instagram aqui, o pessoal que está acompanhando pelo Unifates, eu estou fazendo uns bastidores aqui no meu perfil Ciência do Futuro. Se o Felipe quiser colocar também para os nossos alunos Ciência do Futuro, porque essa aspiração que eu estou falando aqui, gente, não é nem 1% da aspiração que eu publico lá no Ciência do Futuro. Se você quiser saber sobre o futuro da tecnologia e coisas de nerd e muito mais, me sigam lá no Ciência do Futuro. Então, eu vou dizer para quem está agora aqui me acompanhando os bastidores no Ciência do Futuro, deixa eu até virar a câmera aqui, para ir para o YouTube da Unifates. Então, vai lá no YouTube. Eu sei que o Instagram limita quando a gente fala, né? Então, vai lá para o YouTube, pesquisa por Unifates, a maior e melhor EAD do Brasil. Você vai lá e vai ver a simulação que a gente está fazendo. Então, espero vocês lá no YouTube. Um grande beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E aí, vamos lá. Felipe, tá tudo certo aí? Ok. Muito bem, vamos lá. Eu vou entrar aqui no GPT. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, tá. Não? O pessoal tá ansioso aqui, principalmente, professor. Eu ia deixar mais para o fim da nossa live, mas os alunos aqui estão ansiosos porque o professor Jorge deu um gostinho aí sobre esse ano de 2025 e os alunos querem saber mais sobre essa trilha da IA. Mas a gente pode comentar um pouquinho mais para o fim da nossa live. Mas, pessoal, ó, aguardem aí, lista de presença também no término da nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre essa trilha da IA que a gente está preparando para vocês nesse ano de 2025. Isso mesmo, maravilha. É só ficar ligado também, né, Luiz? A gente está sempre dando recado, vocês vão ser os primeiros a saber. Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no GPT. Já está minha tela aí no GPT? Tá, show de bola. Então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu gerar novamente aqui. Tomara que funcione agora, né? Vai, funciona assim, ó. Legal. Eu vou entrar. Ok. Espera aí. Eu vou entrar agora aqui no modo. Eu vou conversar com o GPT. E eu quero deixar claro, até porque vai ter pessoas aí de todas as áreas nos assistindo. Então, isso aqui, gente, é uma simulação, usando o GPT, de como que a gente vai poder trabalhar com os agentes no futuro. Os agentes, a gente cria eles ou como um app, a gente pode fazer um app, dentro da própria biblioteca e ali dentro da OpenAI você pode desenvolver isso. A gente pode fazer isso sem saber linguagem de programação. Então, aí já vai uma dica para vocês. Dentro da nossa trilha de IA, a gente vai ensinar vocês a fazer aplicativos. Olha só, não vai ser no começo, mas nós vamos ensinar os nossos alunos a fazer aplicativos de inteligência artificial sem saber programar. Não precisa saber programar, olha que legal. E vamos... Programadores nesse momento estão se corroendo, hein, professor? Mas vou dizer uma coisa, Luiz. Sabe o que o Leonan falou? O Leonan falou, tem muitos amigos programadores, e ele falou assim, tem muita gente preocupada. Não se preocupem. Gente, a programação mais básica, a IA vai fazer para a gente. Simples assim. Mas os programadores vão ser cada vez mais necessários para o desenvolvimento de níveis mais avançados. Então, os cursos vão bombar cada vez mais. Se é um curso que ainda vai ser cada vez mais relevante, é curso na área de programação, de TI. Então, assim, não pense que a IA vai tomar o emprego dos programadores. Não vai. Vou parar meu curso agora. Não, de jeito nenhum. Vai facilitar a vida dos programadores. Exato. Mas os programadores vão trabalhar em conjunto com a IA, por isso que é muito importante, os trabalhadores e todos nós. Então eu vou fazer aqui uma simulação com o Jarbas, porque a gente fez aqui um agente chamado Jarbas, um assistente, não vou chamar de agente porque senão vai ter programador que vai me xingar. Então a gente vai ensinar vocês a fazer app sem programar e vai também ensinar vocês a construir seus agentes nas bibliotecas de GPT e tal, e a coisa vai ser muito legal. Bom, mas aqui é uma simulação e eu vou agora falar com o Jarbas.
Olá, Jarbas. Pronto para começar a trabalhar? Oi, Jorge. Tô prontíssimo para começar. Como posso ajudar hoje? Vamos fazer desse dia super produtivo. Tá otimista, sim, para me ajudar no trabalho do dia a dia, para a gente conseguir bons resultados. Que bom que você gosta. Vamos junto tornar esse dia super produtivo e alcançar ótimos resultados. O que a gente vai fazer primeiro? Jarbas, é o seguinte, eu preciso que você reserve para mim um voo para Nova York no dia 20 de maio e providencie também acomodação perto do Central Park, mas com diárias não muito caras, tá? O dólar está muito caro, então diárias de no máximo $200, ok? Entendido, Jorge. Vou procurar um voo para Nova York no dia 20 de maio e acomodações perto do Central Park dentro desse orçamento. Você gostaria de mais alguma preferência, como horário do voo ou tipo de acomodação? Não, como você já conhece os meus gostos, você pode pesquisar para mim e, se possível, já entre em contato com o agente de viagens e me fala como é que foi a conversa. Ótimo. Vou verificar as opções e providenciar tudo com a agência. Assim que tiver novidades, te aviso. E aí, Jarbas, já conseguiu? Sim, consegui uma opção de voo para o dia 20 de maio e algumas acomodações próximas ao Central Park. Vou entrar em contato com a agência agora mesmo e te atualizo em breve. Ok, Jarbas, muito obrigado. Você está sendo muito eficiente. Mas agora, eu quero que você haja para mim como um assistente de conteúdos para a rede social. Cria para mim uma postagem para o Instagram promovendo um dos nossos produtos de skincare e destaque seus benefícios, incluindo um call to action para que os nossos seguidores visitem o nosso site. Aqui está uma ideia de post. Olha, nova revolução em skincare com o nosso produto. Sem S. Com ingredientes naturais e tecnologia avançada, ele hidrata, revitaliza e traz aquele glow radiante para sua pele. Não perca tempo, visite nosso site e confira todos os benefícios. #skincare, beleza natural. Que tal? Gostei muito, adiantou bastante o meu trabalho, Jarbas. Faz um favor para mim, pesquisa rápido agora na internet e me passa uma lista de 5 seguidores digitais e influencers que podem ser embaixadores desse produto, dessa campanha que você acabou de criar para mim. Aqui estão 5 influenciadores digitais que podem ser ótimos embaixadores para sua campanha de skincare. 1. Doutora Dre, dermatologista e influenciadora conhecida por seu conteúdo educativo sobre cuidados com a pele. 2. Hiram Yarbrough, popular no YouTube e Instagram, Hiram é conhecido por suas análises honestas de produtos de skincare. 3. Skincare by Hiram, uma das principais vozes no nicho de skincare, focada em produtos acessíveis e eficazes. 4. Gotamista, Renee é uma influenciadora que compartilha dicas detalhadas e resenhas sobre produtos de skincare. 5. Caroline Hirons, especialista em beleza com uma forte presença online, conhecida por suas recomendações confiáveis. Esses influenciadores são reconhecidos por seu engajamento e credibilidade na área de skincare. Muito obrigado, Jarbas. Vai ajudar muito aí essa pesquisa que você fez agora para mim. Eu já volto a falar com você. Eu só quero falar com o Felipe aqui que o slide sumiu. Mas enquanto o Felipe coloca o slide ali para mim, o Jarbas, deixa eu pensar aqui numa coisa que eu vou te pedir. Eu estou te exigindo muito? Você está trabalhando demais ou está de boa assim? Tá tudo tranquilo, Jorge. Tô aqui pra ajudar no que precisar. Pode contar comigo. Se tiver mais alguma coisa, é só me avisar. Você é bom mesmo, Jarbas. Faz um textinho para mim convidando esses influenciadores em meu nome para essa campanha, só para eu ter ali uma base na hora que eu entrar em contato com eles. Claro, aqui vai um rascunho de convite. Olá, nome do influenciador. Espero que este e-mail te encontre bem. Meu nome é Jorge e estou à frente de uma nova campanha de skincare que tem tudo a ver com o seu trabalho incrível e autêntico. Admiro muito a sua abordagem e acredito que você seria o embaixador perfeito para essa campanha. Gostaríamos de te convidar para conhecer nosso novo produto, que combina ingredientes naturais com tecnologia avançada para proporcionar uma pele radiante e saudável. Ficaríamos muito felizes em ter você como parte dessa jornada.
O que acha de conversarmos mais sobre essa parceria? Aguardo ansiosamente sua resposta. Um abraço. Jorge. O que achou? Adorei, Jarbas. Está me facilitando muito o meu trabalho. Mas agora eu estou com uma outra demanda que acabou de chegar aqui. Eu quero que você haja como o meu assistente de atendimento ao cliente. E quero que você responda a uma reclamação de um cliente que recebeu um dos nossos produtos com defeito. E eu quero que você ofereça uma solução que inclui substituição gratuita ou reembolso. Faça isso de forma personalizada. Você consegue? Claro. Aqui está um texto que você pode usar. Olá, nome do cliente. Lamentamos muito saber que você recebeu um produto com defeito. Estamos aqui para resolver isso da melhor forma possível. Podemos oferecer a substituição gratuita do seu produto ou, se preferir, um reembolso total. Por favor, nos informe qual opção é mais conveniente para você. Estamos comprometidos em garantir sua satisfação e agradecemos pela sua compreensão. Atenciosamente, Jorge. O que achou? Adorei, Jarbas. Depois eu vou pedir para você entrar em contato com cada um desses clientes que fizeram a reclamação. Você vai poder fazer isso depois? Claro, posso fazer isso para você depois. É só me avisar quando estiver pronto. Tá bom, Jarbas. Eu vou sair um pouquinho e já volto para a gente continuar nossa conversa, tá bom? Obrigado. Tudo bem. Jorge, estarei aqui quando você voltar. Até logo. E aí, Luiz, o que você achou? O que os alunos estão achando? Não, os alunos eles estão achando. Alguns achando que isso aqui é uma montagem, que a gente está com alguma pessoa aqui que está conversando com você, que a gente fez todo um script aqui, tem uma pessoa do outro lado da tela conversando com a gente, mas muitos estão perguntando quem é esse Jarbas, o que é esse Jarbas, o que você utilizou para fazer o Jarbas, mas muitos alunos estão achando que a gente está aqui, ó, tirando sarro da cara deles, que a gente está aqui com pessoas encenando, com outra pessoa respondendo você em tempo real, mas é tudo IA. É impressionante, né? E aí, se algum aluno quiser fazer uma pergunta para o Jarbas, a gente pode fazer a pergunta aqui, Podemos tá? Manda fazer. ali para o Luiz. Isso. Mas, gente, é essa impressão mesmo que dá. Aí, não parece que você tem alguém trabalhando para você, resolvendo tudo para você ali? E isso é uma simulação, obviamente, mas não é uma simulação que é falsa. Nós estamos fazendo aqui ao vivo com a inteligência artificial. Claro que hoje, poucas horas antes, eu falei com o Luiz, falei, eu vou treinar aqui a IA, fizemos um agente de chamado Jarbas, né? Você pode dar o nome que você quiser, inclusive o nome que você der, ele vai se apresentar. Oi, eu sou o Jarbas, eu sou o Rodolfo, eu sou alguém aqui que trabalha na empresa tal. Gente, já está acontecendo isso. Tem IA entrando em contato, falando, olha, eu trabalho na empresa tal e eu estou fazendo uma pesquisa aqui. E é uma IA, e é uma IA. E aí, para pensar comigo, isso aqui tem aplicação em todas as profissões. Em todas as profissões. E a gente está no início. Esse ano é o ano dos agentes de IA. O que vem por aí, que o Sam Altman está prometendo, vai fazer com que isso aqui, gente, tome forma. Que isso aqui cada vez mais pareça uma pessoa e que vai entender dos nossos processos, do nosso trabalho. Gente, não tem sentido a gente ficar horas e horas e horas escrevendo um texto, não sei o quê, se agora a gente tem um assistente. E é assim, o agente é mais que um assistente, tá, gente? O agente ele pode ser uma função que hoje, um cargo que se tem na sua empresa, e ele vai ser substituído por IA. Só que ele precisa de alguém para poder... muita coisa ele vai ser autônomo também. Nem vai precisar... Depois que você combinou com ele, ele faz sozinho. Ele, inclusive, compra a passagem e agenda para você e faz de tudo. Então, isso é muito, muito interessante. Tem mais um prompt aqui, mas como o nosso tempo está acabando, vai ficar para uma próxima, a gente vai trabalhar muito esse tema com vocês aqui, mas eu coloquei aqui algumas opções, assistente pessoal, assistente de criação de conteúdo, de marketing, de atendimento ao cliente, tudo que você quiser, financeiro, tudo que você quiser é possível fazer, tá? Tem alguma pergunta? Todo mundo perguntando, como é que eu faço para ter gratuitamente, como é que eu faço para utilizar na minha rotina? E muitas pessoas aqui, professor, chegou até uma dúvida interessante que eu tinha separado ela mais para o final realmente ali do nosso bate-papo, mas eu acho que a preocupação é justamente essa que o professor vai trazer, que muitas pessoas mandaram, e principalmente agora que o professor falou sobre essa questão de automatizar muitos processos dentro da empresa e utilizar a IA como uma aliada. Sim. É sobre essa questão dos empregos, né? Acredito que aqueles trabalhos que
muitas vezes a gente precisa de alguém, pessoas dentro de departamentos que poderão ser automatizados, mas não que vai roubar empregos ou qualquer coisa do tipo. Então, a pergunta que muitos estão fazendo nesse momento, qual que vai ser o futuro das profissões? E nós vamos falar disso, eu até trouxe o relatório do Fórum Econômico Mundial, o Future of Jobs, que fala sobre exatamente isso que vocês estão fazendo. Gente, não fiquem com medo. Não fiquem com medo, vocês estão na Unifates e vai ter a trilha da IA esse ano e nós vamos ensinar vocês as ferramentas mais novas para vocês poderem utilizar isso no seu dia a dia. Você já pensou você, com o cargo que você tiver numa empresa, criar o teu próprio assistente e poder produzir 100 vezes mais do que você produzia antes? Seu salário, você vai ser uma pessoa super qualificada. Mas tem funções como tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado. Mas você vai precisar ser a pessoa que vai trabalhar em parceria com IA. Não tem jeito, gente. Se a gente, por exemplo, pegar telemarketing, de cada 1000 vagas hoje, sobra 10% disso. Então não tem jeito. Então nós vamos precisar aprender a usar as ferramentas de IA. Então eu trouxe. Será que essa história de IA é hype? Será que veio para ficar? Será que essa história de agente é um hype também ou veio para ficar? Não vai roubar o emprego de quem sabe utilizar e não é hype e veio para ficar. Aqui está o relatório do Fórum Econômico Mundial 2025, saiu semana passada, que fala exatamente sobre essa dúvida e curiosidade de vocês. Felipe, tá no ar ali? Legal. Então ele fala o seguinte, eu trouxe alguns pontos só. Criação e eliminação de emprego, Luiz, olha só. 170 milhões de novos empregos serão criados até 2030, começando agora, ligados à IA. 92 milhões serão eliminados. Saldo positivo, 78 milhões. Então, vai sim, tudo que pode ser automatizado vai se perder esse emprego, então vão ser 92 milhões de empregos eliminados, mas vai se criar, segundo expectativas do Fórum Econômico Mundial, mais 170 milhões. Então nós vamos ter um saldo positivo até 2030 de 78 milhões de empregos. Mas você vai precisar dominar as ferramentas para fazer parte daqueles 170 milhões ali, para você não ficar no número dos desempregados. Então vamos ter desemprego, mas não vai ser esse desemprego em massa. Não. Vai ser mais uma vez adaptado. Pegando aquele papo lá do começo, Luiz, quando chegou os primeiros computadores nas empresas, que as empresas não tinham, as pessoas ficaram desesperadas, vou perder o meu emprego, porque o computador faz o que eu fazia. Né? Quando chegou a internet, vou perder para a internet. Né? Quando chega Gente, o celular, isso aqui não faz o trabalho de muita gente. Quantos aplicativos você tem no seu celular? E sabe assim, a tecnologia, tem um livro que eu estou lendo agora que chama Superabundância, que fala de que o futuro vai ser um futuro de muita abundância. Abundância de muita produtividade e de muita oportunidade. Só que, assim como com outras revoluções tecnológicas, tem gente que ficou para trás. Vocês não serão esses porque vocês estão no lugar certo. Só mais um dado aqui. Setores de crescimento, tecnologia. Aí o pessoal da TI não se preocupa. Estava preocupado, né? Dados e inteligência artificial e crescimento também em motoristas de entrega, cuidadores, educadores e trabalhadores rurais. Então, assim, os robôs, só para outro dado do ano passado. Primeiro país do mundo a ter 10% da sua mão de obra por robô foi a Coreia do Sul. Você fala, só 10%? Gente, 10% de robô numa população. Imagina o Brasil, que deve ter aí quase 200 milhões de trabalhadores. Imagina 10%, dá 20 milhões de... Então, assim, o robô vem por aí, mas não vai ser para tudo. Ainda não chegamos nesse nível. Ainda não chegamos na superinteligência. Nós estamos chegando na AGI esse ano. Habilidades em demanda. Valorização da criatividade. Dá medo quando a gente fala com Jarbas, mas a gente ainda precisa ser criativo. Resiliência, flexibilidade e agilidade. Então, não deixa o trem da tecnologia passar. Você tem que ser rápido. Combinações de habilidades tecnológicas e humanas.
E aqui na Unifatesc você tem isso, tanto a tecnológica quanto a humana. Desafios de qualificação. 40% das habilidades exigidas no trabalho hoje muda até quase metade do que a gente faz hoje, no nosso dia a dia, até 2030 vai ter que ser diferente. 63% dos empregados identificam lacuna de habilidades como barreira. Então, isso que a gente vai tentar superar aqui. E requalificação e aprimoramento profissional são essenciais, que é isso também que a gente vai trabalhar junto com vocês. Impacto no Brasil. Temos um grande déficit de competência no mercado de trabalho, em todas as áreas. Crescimento e transformação digital, inteligência artificial e logística. As empresas precisam fazer transformação digital. E 90% das empresas planejam requalificar a força de trabalho nos próximos 5 anos. Só que eu tenho visto que muitos empresários estão tendo dificuldade de falar sobre IA na empresa porque o colaborador tem medo de perder o emprego para IA. Exatamente. E aí eu vi um vídeo na internet esses dias dizendo assim, o maior interessado numa empresa por IA tem que ser os diretores, os donos da empresa. O CEO da empresa deve ser o maior interessado, porque se ele não tiver interessado nisso, e a gente tem aqui o professor Gilmar que pediu para a gente colocar IA, então estamos no caminho certo, a empresa vai ficar para trás. Tem que se vir da alta direção da empresa, gente. Então, tem gente que vai perder emprego, sim, que não se qualificar, e tem empresa que vai sair do mercado, se não tiver isso. Bom, estamos chegando ao final. Tem mais alguma participação, Luiz? Professor, vou fazer 2 perguntas aqui que eu achei bastante interessante para a gente poder trazer esses assuntos que eu vi, que outras pessoas também comentaram, gostaram das perguntas. A Jaque Freire, ela quer saber a opinião do professor na seguinte questão. Professor, você acha que essa nova lei de não poder usar celular no ensino médio pode prejudicar de alguma maneira a educação dos nossos do futuro dos nossos adolescentes? Muito boa a sua observação, Jaqueline. Eu tenho um amigo que é professor na Universidade de Helsinki, na Finlândia. O Martin até participou do nosso Confatesc o ano passado. A Finlândia e toda a parte ali dos países nórdicos foram os primeiros a colocar tecnologia em sala de aula, alguns anos atrás. Considerada a melhor educação do mundo, e considerado os melhores países do mundo para se viver. Mas eles também foram os primeiros a tirar. Nós estamos tirando agora, mas também foram os primeiros a tirar. O que acontece? A gente precisa ter, sim, um foco muito grande nas escolas brasileiras, no ensino público, em formação tecnológica, sim. Mas tem que ter a disciplina de tecnologia. Tem que ter a disciplina de IA. Tem que ter a disciplina de pensamento crítico, tem que ter tudo, tem que ter, no momento certo. O problema está sendo, Jaqueline, dos alunos ficar no TikTok durante a aula. Esse que é o problema. E não dá. Então, assim, para o professor conseguir trabalhar o conteúdo, então a lei vai tentar ajudar nisso. Mas a lei também diz que o professor, a escola, pode e deve usar o celular, o computador, como ferramenta didática para a realização de atividades durante as aulas. Mas não para o aluno ficar e tal. Então, assim, a Finlândia fez isso bem antes do Brasil, porque percebeu também que a gente, não sei você, mas eu às vezes entro para ver um negócio no Instagram e fico 2 horas no Reels. Então, assim, se a gente, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas isso é um debate, viu, Jaqueline? É um debate que vai ter que ser experimentado, ser adequado, ser equilibrado e ser pensado. Com certeza. Porque deve ser utilizado. Bacana que você trouxe esse tema. Aproveitando aqui, o Jonatas Sabino, ele fala assim: como vão ficar as atividades profissionais com as IAs que superam a humanidade em resolução de problemas? Será que a gente consegue fazer uma projeção? O que o professor pensa em relação a essa dúvida aqui? Tem alguns. Se a gente pegar o Yuval Harari, ele fala que a gente vai praticamente... Eu não vou falar isso. Vamos pensar no futuro mais próximo. Vamos pensar até 2030. A gente ainda vai... vou tirar, não preciso. Obrigado, Felipe. A gente ainda vai... O Jarbas, não estou falando com ele agora. A gente ainda vai... o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar entender a IA e como trabalhar com ela. Porque a gente não vai conseguir trabalhar sem ela no que a gente faz hoje. Tá? Nesse livro que eu estou lendo, Superabundância, diz o seguinte. Tem um termo em inglês
se a gente for pegar ser humano, se a gente for pegar a palavra ser humano em inglês, é human being, certo? O being vem do verbo to be, que significa ser humano. Human being. Gente, eu posso dizer o seguinte, é muito difícil ser humano na sociedade que a gente vive. A gente está cada vez mais ocupado com coisa burocrática, sabe? E a gente não tem tempo para ser criativo, para ser humano, ser humano. E aí em inglês tem uma expressão que diz o seguinte, que hoje nós não somos human being, que nós não somos seres humanos, que nós somos human doing. Porque a gente fica fazendo um monte de coisa repetitiva, sabe assim? Não sei se isso já aconteceu na sua vida profissional, de você ficar, né, cheio de ter que fazer a mesma coisa sempre, toda vez e tal. E a automatização, a inteligência artificial, ela vem para ter todo esse pensamento, esse raciocínio que supera o ser humano, porque vai trabalhar com volumes cada vez maior, para fazer o que é repetitivo. Mas vai, segundo esse livro e alguns autores, vai abrir espaço para a gente existir, para a gente ser humano, porque a gente está mergulhado em tarefas repetitivas. Então, esse é o lado positivo, viu, Luiz? Então, assim, a gente vai ter... Ser otimista. Vamos ser né? otimistas, vamos ser otimistas. Em 1995, 30 anos atrás, o titio Bill Gates escreveu um livro, A Estrada do Futuro. E ele dizia o seguinte, que agora a gente ia trabalhar 6 meses e tirar folga 6 meses. Nossa, não chegamos nisso. Por quê? Ele estava falando que o computador, a internet, tal, ia... Mas a inteligência artificial é uma revolução maior que todas essas juntas. Todas essas. E isso que vocês se impressionaram aqui agora é só o começo. Então, eu sou otimista e acho que a gente vai poder ser mais humano e menos burocrático, menos tarefas repetitivas, e é nisso que vai nos ajudar. Mais alguma coisa? Perfeito, professor. Podemos continuar. É o seguinte, estouramos o tempo, mas aqui eu não vou abordar esse tema agora, só vou falar uma coisa para vocês, que é assim, eu tô com um olho no peixe e o outro no gato. Porque eu acompanho tecnologia, mas eu acompanho muito inteligência artificial. E tem uma coisa que vem aí para deixar a gente mais de cabelo em pé ainda, que é a computação quântica. O Google, no final do ano passado, lançou um novo chip de computação quântica chamado Willow. O chip Willow, que é o chip quântico da Google, resolveu em 5 minutos um problema que levaria 10 elevado a 7, que é 7 trilhões de anos. Ou seja, o Google resolveu, o computador quântico do Google, o novo processador, resolveu um problema que demoraria toda a história do universo para um supercomputador que nós temos hoje resolver. Ele fez em 5 minutos. Isso é a computação quântica que não está acessível para nós hoje. Existem muitas barreiras a serem quebradas para que a computação quântica se torne uma realidade. Mas, gente, isso que nós falamos agora, mistura a IA junto com um computador quântico no futuro. Então, a gente está falando de IA aqui, Luiz, mas existem outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas que são absurdas. Inclusive, tem uma outra coisa que é bem doida, e eu falo muito dessas doideiras no Ciência do Futuro, e eu até publiquei hoje, que a Google, com seus testes de computação quântica, disse que a teoria do multiverso ela praticamente está sendo comprovada com a computação quântica. Então, até nisso nós estamos avançando na tecnologia. Então, assim, é muita piração de cabeça, tá, gente? Mas é só para trazer uma coisa aqui que não vai dar tempo de a gente abordar, do que está por vir. E aí eu deixo 2 perguntas finais. Se o futuro já começou e está muito mais rápido, mas vamos pensar daqui 5 anos. Como será o mundo em 2030? Faça essa reflexão. É importante a gente observar a tecnologia para isso, para a gente fazer uma outra pergunta que é mais importante de como será o mundo em 2030, que é a última pergunta que eu deixo para vocês. Quem você será em 2030? Então, assim,
que a gente utilize as nossas angústias, medos, receios, que a gente transforme isso para otimismo, que a gente encare os desafios como oportunidades para que a gente seja relevante em 2030 e tenha sucesso em 2030. Mas a gente pode trazer isso para 2025, 26, 27, 28, 29, não importa. Mas olhe para o futuro para que você possa se aperfeiçoar no presente, construir o seu futuro. E como Peter Drucker fala, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então é a gente que faz.